O sucesso de uma cooperativa depende da motivação dos cooperados e do caminho escolhido para alcançar seus objetivos. O sistema OCB atua para encurtar a distância que separa a sua cooperativa do sucesso. A OCB zela pelos interesses das cooperativas, nos representando junto aos três poderes. O Sescop melhora a gestão das cooperativas e capacita nossos profissionais. Já a CNCOP zela pela questão trabalhista do nosso movimento. Sistema OCB. Ao nosso lado, a única preocupação da sua cooperativa será continuar a crescer. Boa tarde a todos. Não entendi isso daqui de como é que é 5%, não vê necessidade de uma pessoa que conheça a regulamentação da ANS especificamente, alguém que faça. Eu é que faço? Eu é que faço funcionar? Não, é que você tem que falar na boca. Não, na boca isso tem que subir. Porque eu ficar assim não vai dar certo. Então, é para baixinho. Então, para esses 5%, agora melhorou bastante, né? Temos um problema. 9 multadas é pouco se nós temos 5% sem cautela. E atualização da rede. A atualização da rede prejudica o sistema, não prejudica só aquela singular que não atualizou. E a multa costuma ser pesada. Então, eu peço que mantenham sempre, é uma das obrigações, a manutenção da rede. Apesar de nós não termos rede do plano, nós temos rede da operadora. A rede do plano é aquela que é vinculada quando registramos o plano, isso é só para medicina, mas há uma obrigação. É aquele desconforto de você ir a algum prestador e ele não atende mais. Ou você achar que tem 10 naquela área e só tem um. Isso é falta de informação ao consumidor. O que eu faço aqui para funcionar? Velho é triste. Vamos lá. Bom, me sobraram 5 minutos, né? Agora. Então, vou fazer uma panorâmica rapidamente. Eu não sei se temos muitos dirigentes novos, mas normalmente poucos conhecem a agência propriamente. Hoje tiveram a oportunidade de conhecer a Marta. A Marta seria a presidente da agência, acabou não sendo, entrou o Abraão, mas apesar de tudo, eu acho que ela é a menos pior. Apesar de todo o descontentamento, vocês que não conhecem a diretoria como um todo, o pensamento dela é o menos pior. Tá? Então, eu vou passar rapidamente, imagina os outros, a Simone, principalmente. E quem já saiu de lá, ainda bem, mas vamos ver. Então, aqui a lei, né, a nossa lei, as diversas alterações por medida provisória, outras leis que incluíram, o decreto que colocou nova composição do Consul, que não funciona. Funcionou em 98, início de 99, 2 resoluções em 2000, mas não funciona. São ministros que não se reúnem nunca e é a agência que toca. Criei a agência em 2000 e das seguradoras especializadas. Aí do Conselho foram as primeiras regrinhas que nós tivemos. Aqui é a edição da Uniodonto do Brasil. Essa aqui é 99, se eu não me engano. Agosto de 99. Era isso. Fazia lá em Brasília isso. Ó. E depois veio a agência. Hoje saiu uma nova resolução, então já são 2.081. Vocês leram o Diário Oficial hoje às 6h30. E aí virou isso, né? Regulamentação.
Então, se vocês não acham que precisa, esses 5% que acham que não precisam de alguém que tenha uma ideia do que esteja aqui dentro, eu acho que estão enganados. Mas, aí são as diretorias, cada uma tem a sua autonomia para regulamentar aquilo que a diretoria colegiada falou, ou alguma coisa especificamente que lida só com a própria gestão de cada uma delas, e conjuntamente também eles emitem instruções. Aí está na lei, é uma autarquia vinculada ao Ministério, autônoma, a gestão, está tudo vinculado ao Tesouro, mas de qualquer maneira ela tem uma arrecadação, né, até com as multas, o ressarcimento não é dela. A fiscalização, defesa do interesse público, isso é difícil, né? O que é interesse público? Quebrar a operadora não é interesse público, mas tem acontecido. Então, aqui as diretorias, habilitação dos produtos, desenvolvimento setorial, que é a Marta, norma de habilitação das operadoras, gestão, fiscalização. A colegiada é o órgão máximo para julgar e julga os recursos, né, contra os atos diretores. Termina o nosso processo administrativo na diretoria colegiada. A de produtos, vai lá, o registro, a manutenção da rede, o famigerado RPC, que é o monitoramento, que pelo menos essas 9 singulares devem ter tido uma multa em função disso, uma delas ou todas, provavelmente. Alienação de carteira, proposta de atualização do rol, essa discussão que a cada 2 anos tem uma atualização. E o CIP também, dessas 9 aqui, possivelmente uma ou todas receberam multa sobre CIP. Ou CIP ou RPC, acho que é o nosso maior problema. Cobertura nem tanto, apesar de existir. Desenvolvimento setorial, que é o da Marta, né? Que é o cadastro de beneficiários. Temos que manter esse cadastro atualizado, correto. A agência está fiscalizando isso. É aquela história de ter 2 CPFs para uma pessoa, uma mãe que tem 300 filhos, porque o sistema, em determinado momento, ele não passava mais a informação. Aí começamos a inventar para poder passar. Eles estão fazendo esse batimento e chamando as operadoras. Padrão TIS, o Marinho já falou sobre essa divergência, né, do TIS, as informações do TIS com o DIOPS. Pode ser que não bata 100%, mas tem que ter alguma relação. E a agência tem encontrado coisas completamente diversas. E o acompanhamento da relação, então ela faz uma intermediação com prestador e operadora. No nosso caso é muito raro, que a gente dentro de casa consegue resolver. A medicina é que tem o maior problema com hospitais, clínicas e até os próprios médicos contratados. Operadoras, que é o próprio registro, né, autorização de funcionamento, e o acompanhamento, que eles periodicamente entram numa fila para avaliação, levam em conta as informações do DIOPS e as informações dos auditores. Então, o relatório de auditor é muito importante, que qualquer ressalva chama atenção para a análise. Gestão é mais institucional, é interno e cria as normas para aferição lá da qualificação. A fiscalização, que infelizmente eles mudaram o modelo de processo. Antigamente tínhamos mais tempo até que chegasse a autuação, agora ela está sendo muito mais rápida. Rápida e com desconto se você pagar antecipadamente a multa. Por isso a arrecadação subiu tanto. As operadoras, cansadas de não ter qualquer resultado nas suas defesas ou recurso, porque não leem, eles não gostam que eu diga isso, mas não leem mesmo, então acabam
pagando com desconto para evitar que a multa fique maior lá na frente. Por isso a arrecadação subiu. Negociação de termo de ajuste de conduta, muita negociação e nenhum que eu saiba. Que eu saiba, ninguém assinou termo de compromisso com a agência dessa nova modalidade, que já tem 1 ano e meio, e nenhuma assinatura. Eu fico achando que eles estão nos enrolando e julgando os processos e dizem, perdeu o objeto. Essa é a nítida impressão que eu tenho. Também a agência tem a Câmara de Saúde Suplementar, que é só consultiva, a gente vai lá, lava roupa, reclama um dos outros, reclama da agência, e não resolve nada, mas tem que ir para brigar, e a Uniodonto do Brasil representa as cooperativas odontológicas. Aí a diretoria, né, o Zé Carlos, que hoje está presidente e diretor de gestão, a Marta, desenvolvimento setorial, a Simone está acumulando a fiscalização e a DIOP, diretoria de operadoras, e a Carla no produtos. Aí a atribuição da agência, não vou falar muito sobre o que está na lei, que nós todos conhecemos muito bem, mas o ressarcimento agora, eles já começam a botar, né, as manguinhas de fora, por conta até do Tribunal de Contas da União, então, a qualquer momento, vai começar a funcionar. A gente pediu mais prazo, porque nem na medicina, que já roda há alguns anos, o negócio não funciona direito, imagina começar com pequenos valores em cima da odontologia. Aí, administração, né, de cargos diretivos, monitorar a evolução de preço, funcionamento, a capacidade dos operadores, fiscalizar, que ela fiscaliza, multa, faz, né, aplicar penalidades. Informações, a direção fiscal, direção técnica, liquidação, esse aqui é o terror, que são os regimes especiais. E essas normas sempre com vistas à segurança do mercado, como é colocado para a gente. A multa diária de 5 mil não é pequena, para quando nós formos resistentes a prestar informações. E aqui dá penalidade, lá está na lei, o artigo começa com a advertência, que alguns dispositivos da Resolução 124 trazem a possibilidade de advertência, então eles aplicam só naqueles casos. E andaram retirando, principalmente quando se tratava de informação periódica, a gente partia para a advertência, eles retiraram isso do dispositivo. E suspensão de cargo, isso também é uma coisa que ainda não vi chegar nesse ponto dentro do sistema cooperativo, mas essa questão que temos alguns casos de desequilíbrio, não podemos negar, na medicina isso é bem noticiado, na odontologia menos, mas existe a possibilidade de termos aí direção fiscal, liquidação, então temos que estar sempre atentos com antes que aconteça. Então, antes que aconteça, o que eu vou fazer? Porque uma vez, em regime especial, indisponibilidade de bens. Então, administradores ficam com seus bens todos bloqueados. E há casos de não conseguir passar o cartão de crédito no supermercado. Então, aí, pega os 12 últimos anos, os 12 últimos meses. Então, quem estava, eu passei a bola para o meu companheiro e estou livre. Não. Nos 12 meses, até o ato da decisão da agência, pode ter uma surpresa. E ali eu botei o gerente, mas também tem o tal do contador, que costuma colocar o nome dele lá no DIOPS e tudo, que pode ser envolvido nisso daí. Começar a mentir, não estou olhando para você só porque você está aqui na frente, tá? Então, porque advogado não está aí, advogado não mente. Advogado não mente. Né, André? Cadê o André? Está ali, ó. O advogado não mente. Então,
nós estamos fora disso daí. Mas aí toda a responsabilidade que é gerir uma operadora. Então, você, solidário, que aí eles mencionam, né, expressamente, todo mundo. Eles falam assim, todos. Né, porque coloca o cooperado, o consumidor, aí é todo mundo. Né, a responsabilidade envolve todo mundo. Então, é muito séria a responsabilidade de um dirigente de uma operadora. Aqui, as obrigações. Então, já falamos. Cadastro. O cadastro melhorou bastante. Antigamente era muito ruim, você não tinha um sistema na agência que funcionasse adequadamente, você queria movimentar, não podia. Então, eles começaram a aperfeiçoar para o bem e para o mal. Então, você consegue mexer, mas eles também conseguem te pegar com muita mais rapidez do que antes. Então, prestem atenção no cadastro. A gente tem a obrigação do Cartão Nacional de Saúde, que é outro entrave. Isso tudo vai ser, em algum momento, exigido. Se agora ainda não chegou para nós, na Uniodonto, em algum momento vai chegar. Então, nós estamos com tempo de ir fazendo as correções. Porque quando chega, vem com 30 dias para você dar uma posição. Se já fizeram esta comunicação, aí já vem a autuação, já é a representação. Então, verifiquem todas essas obrigações. A agência espera que não haja falha. É óbvio que alguma coisa tolerável a gente sempre consegue. Mas, quando a agência percebe que pode existir uma fraude, que eu estou fazendo de qualquer jeito, ela deixa de ser, então, tolerante. E para aqueles que acham que ela não é tolerante, imagina como é que vai vir. Então, o CIP, da mesma forma, a informação das utilizações, que aí inclui também, talvez o TIS vá substituir, mas, por enquanto, existe o CIP. A comunicação de reajuste, a contratação coletiva, para minha surpresa, algumas não sabem. Eu tenho que enviar para a agência se tem reajuste, não tem reajuste, ou se eu dei desconto. A cada 12 meses tem que entrar uma comunicação lá dentro. Se não entrar, eu vou ser autuado. Então, muita atenção. Nós temos que verificar. Eu fechei um contrato com uma empresa, um sindicato, seja empresarial, seja adesão, eu tenho que observar se a cada ano eu estou enviando um comunicado para a agência sobre o comportamento das contraprestações deste contrato. Se eu tive reajuste, incluo o percentual. Se eu não dei reajuste nenhum, eu vou dizer que não teve reajuste, mas eu tenho que informar. Não é, só se tiver reajuste. Não é isso que a norma diz. Então, muita atenção, porque muitas estão sendo multadas, e isso é multiplicado por plano e competência, e chega a um volume razoável. A multa base de 25 pode ser multiplicada. A portabilidade de carências, eu não sei se todos nós estamos informando no boleto ou algum meio de comunicação que os beneficiários têm direito à portabilidade. A cada ano eu tenho que fazer essa informação. E eu não tenho visto muito isso. Então, a agência tem sido um pouco cega com relação a isso, exceto quando o beneficiário reclama. Aí, quando ele reclama, eu já não tenho mais como consertar, porque ele vai reclamar uma coisa pretérita. Não me avisaram que eu tinha direito. Então, atenção com relação a isso. Garantia de acesso, contato, aí nossos prazos. Eu espero que aqueles 92, 93 online, autorização,
mas quem não está online, que agilize as autorizações e mantenha um contato quando o beneficiário solicitar uma autorização, você tem que responder a ele em 5 dias úteis. Ouvidoria passou a ser também reanálise, a análise dos recursos, que não é muito comum, mas já encontrei casos, né, na Uniodonto, principalmente as grandes Uniodontos, que têm até uma ouvidoria própria, não se utilizam da federação, mas precisa funcionar, precisa existir. Né? E do processo administrativo, NIP, felizmente nós temos pouco, mas existe, que vira uma auto-infração ou um auto de representação, que vai culminar, infelizmente, tem acontecido muitas multas. Até porque, repito, não leem o que a gente escreve. Atualização da documentação, não basta eu ter autorização de funcionamento, eu periodicamente tenho que enviar documentos. No nosso caso, todo ano tem que entrar uma AGO lá dentro. Eu tenho mudança de conselho fiscal e vou ter a aprovação das contas, eu tenho que enviar para a agência com todos os anexos que o plano de contas requer. No nosso caso, não há vencimento do Conselho Regional de Odontologia, eles ainda não descobriram isso, né? Porque não tem validade. Pelo que eu saiba, até hoje, aqui em São Paulo, eu acho que não tem validade. Na medicina, todo ano vence. Então, todo ano eu tenho que fazer o pagamento, emitir a declaração do pagamento, a certidão, e mandar para a agência. Na odontologia, aqui, pelo menos aqui em São Paulo, eu sei que não vence. Então, eu não preciso, só mando uma vez. Só quando mandar o responsável, que talvez tenha que alterar. Mas na medicina, todo ano tem que entrar. Bom, requisitos para os administradores, isso todos já conhecem, garantias, isso é com o Marinho, ressarcimento ao SUS, a qualquer momento vai funcionar, nós temos que ter acesso ao sistema, o PERSUS, fazer o cadastro, ter certificação. A qualificação, falou-se um pouco hoje, e esse estudo de acreditação é o caminho. A fala da Marta, eu acho que foi muito própria com relação ao que o mundo vai cobrar da gente. Então, o mundo vai cobrar da gente essa certificação, nós sejamos qualificados, nós tenhamos bons serviços. E poder mostrar que a gente tem boa gestão, a transparência. Então, não é a agência que vai cobrar isso, é o mercado. Então, e o portal corporativo, que me preocupa demais, até para esse pessoal aqui que não atualiza, tudo está na internet. Tudo. A agência, ela definiu, porque o mundo definiu que a gente hoje não vive mais sem acessar a internet, sem perambular pelos www da vida. Então, a rede mundial virou o acesso. E digo mais, as pessoas têm que ter, nós vamos ter plataformas que as pessoas acessem pelo smartphone. Porque não se anda mais com um computador como eu para todo lado. Elas usam o celular para buscar informação. Então, a plataforma tem que dar acesso pelo smartphone, não basta simplesmente estar lá na internet. Então, os desenvolvedores têm que pensar nisso. O mercado é smartphone, não é computador. Então, eu tenho que ter todos os planos da operadora, toda a rede que esse plano atende, todos os planos que aquele cooperado atende, que no nosso caso é sempre 100%, imagino eu, mas eu tenho que informar isso lá, no nosso portal corporativo. As substituições, só quando não for cooperado que a gente conseguiu ficar fora, né, da Lei 13.003, que alterou
a 9656, exigindo contratação, formalização. Os cooperados ficaram de fora. Mas nós temos clínicas contratadas. Essas clínicas, elas precisam constar da rede, e caso eu descredencie, eu tenho que colocar outra no lugar, que é a substituição. E isso tem uma regra para constar no portal. Eu tenho que avisar com antecedência, deixar lá durante 180 dias. Então, preciso estar atento a isso. E agora, recentemente, este ano, e mais recentemente agora em agosto, as informações cadastrais e utilização do beneficiário. Ele consegue ver o que ele usou. Por um lado, é muito bom, porque ele passa a ser fiscal. Para dizer, não usei isso, não fui lá, não fiz. Isso é bom. Mas ele também pode questionar aquilo que está lá. Então, todas as informações que nós temos dele, ele poderá ter acesso pelo portal. Aí com senha, fechado e tal. Planos e rede tem que ser aberto para qualquer um. Eu posso fazer a senha, posso fazer direcionado, quando é um beneficiário nosso, para acessar o que ele tem direito. Mas se passa um consumidor pelo portal e quer ver o que a operadora tem, ele tem que ter acesso, eu não posso restringir. Agora só a novidade, que já me perguntaram aqui, foi objeto de conversas aqui em São Paulo. Deve vir a norma ainda este mês. A promessa era de 21 de outubro. Então, se não for dia 21, pelo menos dentro de outubro, deve ser publicada a resolução normativa que disciplinará esta... Não é só a venda, é a relação pela internet, porque poderá ser o cancelamento, por esse questionamento. Então, vem uma norma falando desta relação pela internet. Manifestação de vontade, que era a grande questão, tanto que, quando a Uniodonto do Brasil fez, a pergunta, como isso se dá, eu posso fazer a venda? Eles disseram, primeiro enrolaram bastante, depois disseram, até pode, mas tem que ter certificação, então todo mundo tem que ter um token para poder ter certeza que está lá do outro lado alguém que quer comprar um plano. Aí, para nossa surpresa, este ano eles simplesmente ignoraram o parecer anterior, a própria diretora falou isso, não, a gente reconsiderou. E está aberta a venda hoje de qualquer maneira. Mas, a partir da publicação, ou seja, vai se ganhar aí algum tempo para adequação, eu preciso ter pelo menos um meio válido para identificar aquela pessoa, que não necessariamente será pelo token enfiado na máquina. Então, eu posso fazer lá um cadastro online e passo, então, a ter uma senha que vai dar credibilidade às minhas ações. Eu contrato, eu distrato, eu peço, faço por esta senha. Então, tem ali as opções, ou a pessoa assina, manda digitalizado para a operadora, ela vai ter um tempo para analisar. Então, a vigência é do primeiro pagamento. Isso ficou, acho que não vai mudar. Então, a partir do pagamento. Mas se a operadora enrolar demais até soltar o boleto, se for boleto, ou se for cartão de crédito, se for débito em conta, qualquer forma seria válida. Então, eles resolveram incluir o tal dos 25 dias. Então, iniciou-se o processo, tem que terminar em 25 dias. Se não mandou o boleto ou o débito, vai entrar em vigência mesmo sem o primeiro pagamento. Essa vai ser a regra, possivelmente, que vai ser publicada. E o direito de arrependimento, quer dizer, eu comprei, porque pelo Código de Defesa do Consumidor, o que eu compro pela internet, eu tenho 7 dias para desistir da compra, sem ônus.
aqui eles trouxeram também essa ideia. Então, eu consigo cancelar a minha contratação em 7 dias a partir da vigência, que seria do pagamento, ou dos 25 dias, mas nos ajuda na questão de utilização. Se não houver utilização, ele tem direito. Se houver, aí ficou aquele... Mas o que vai acontecer, então? Ele vai ficar preso? Ele paga a multa? Acredito que vai ser o menor dos dois. Vai verificar a multa e vai verificar aquilo que usou. Ou reembolsa a operadora daquilo que usou, ou paga a multa definida no contrato. E que a contratação coletiva, não a adesão individual, mas a contratação coletiva, não teria o direito de arrependimento. Se vier dessa maneira, me parece bem tranquilo. Não... Agora, nós temos que ter uma estrutura de portal para colocar as informações. Tudo, eles disseram, não, é como se eu estivesse vendendo presencial. Então, eu tenho que ter lá o guia de orientação, o manual, eu vou ter que ter uns instrumentos. A recomendação é que abra, eu chamo de pop-up, eu não sei, hoje parece que tem um outro nome mais moderno, mas aquela tela que abre laranja, chamando a atenção de alguma coisa, eu acho que a gente já precisa, e ele só avançar depois que ele clicar, dizendo que está ciente, que ele leu, concordou, ele ter condições de gravar isso na máquina dele ou imprimir, porque ele tem que me dizer que teve acesso ao documento. Todo mundo sabe que não lê. Não lê presencial, não vai ler pela internet. Mas eu tenho obrigação de entregar. Então, como que eu entrego? Ele dizendo que recebeu, ele dizendo que está ciente. Ou ele grava na máquina. Aí eu não sei se vão chegar a colocar isso, porque foi falado. Assim, ou avança pela impressão ou avança pela gravação no HD. Senão, não serve. Bom, vai ficar lá, qualquer hora ele chega e lê. Então, eu não sei se na publicação vem alguma coisa, porque vem um manualzinho para explicar, umas orientações, já juntamente com a publicação da resolução. Bom, se acabou o tempo, eu paro por aqui. Senão, eu repito que eu gosto muito dessas posições. Acabou? Então, isso daqui foi a convenção. Quem foi a convenção de 2011? Eu achei muito interessante, porque é uma visão, você enxerga aquilo que eu quero passar. Então, vou passar bem rapidinho para... é o mantra do administrador inadimplente, né? Que eu sou invisível, você acha que a agência não vai te pegar. Mas um dia ela chega. Então, ela demora, mas ela vai chegar. Então, reconhecer a realidade, né? Para as meninas, isso é muito fato, né? Ver uma lagartixa e já tem medo da boca da lagartixa, os dentes da lagartixa. Então, não é assim não? Ótimo. Né? Barata, lagartixa, essas coisas são a visão mais ampla do ambiente, né? Aí é o contador, tá, Marinho? Tá ali, ó. Não fui eu que escrevi. Não fui eu que escrevi. Ó. Sim, mas nós atingimos esse objetivo de não ter mais que pagar imposto, não fazer provisão, mentir na carta, não é? Aí, ó, é coisa do contador. Advogado, eu repito, não mente. Raramente erra. E normalmente erra na Mega Sena. Essa também, soluções de acordo com o problema. Esse aí é o Mussarânio, que ele, de fato ele existe. Eu fui ver, ele existe. Então, ele vê um perigo, ele se finge de morto, porque o predador dele não se alimenta do cadáver, ele caça o ser vivo. Então, se é cadáver, alguém já não quis, eu também não quero. Então, o predador olha e vai embora. E o Mussarano, feliz da vida, continua. Então, as soluções de acordo com o problema
E vem mais perigo, ele, de novo, se finge de morto. Só que aí o problema não é o mesmo. A gente achou que fosse, mas não era. Então, a solução tem que ser específica, os problemas são diferentes. Ou, às vezes, até o problema é o mesmo, mas a resposta vai ser diferente porque mudou. Nós não estamos mais em abril, nós estamos em outubro. Então, há diferença. Nós temos que saber analisar isso daí. E essa eu fiz para o André. A identificação das situações. Então, está lá querendo receber, né, doações para castração de animais sem dono. E ninguém se interessa. Até que a cretina resolve botar advogados e fizeram fila para doar. Então, as alternativas precisam de responsabilidade. Não é isso que eu estou querendo, tá, gente? É pensar nas consequências. E, como eu já disse hoje, advogado é investimento, não é despesa, hein? Aí o conhecimento, né? Não tem nada mais precioso do que conhecimento, menos para essas 5 que não vê necessidade numa pessoa com ISNS. Certamente nenhuma delas está aqui, né? Então, mas era isso. Eu fico à disposição. Infelizmente, a regulamentação ela é muito complicada. A própria agência tem dificuldade de se entender internamente. Uma gerência, muitas vezes, da mesma diretoria, não se entende. E nós, do lado de cá, tendo que contornar essas divergências internas e os problemas externos, né? Tá? Muito obrigado.